Aleluia. Paz do Senhor, igreja linda. Que privilégio estar aqui nessa manhã junto com todos vocês, homens e mulheres que escolheram a melhor parte, que escolheram estar aos pés do Mestre nesse dia glorioso, onde já podemos chegar e sentir a presença de Deus, tudo lindo para a honra e glória do nome dEle. Você pode glorificar ao Senhor por esse dia, por esse momento? E eu não poderia deixar de enaltecer ao Senhor pela vida da missionária Fernanda Simões, que é um presente de Deus para a DEVIP, que é um presente de Deus para a nossa vida. E eu gostaria de ofertá-la nesse momento, trazer a ela essa humilde lembrança, que é simbólica. Depois você vai escolher lá o seu gosto. Mas só uma mulher ousada poderia fazer isso que está acontecendo aqui. Só uma mulher ousada, cheia da presença de Deus, que não se deixou conformar, que não se deixou paralisar pelas dores, pelos problemas, mas entende que o seu propósito é maior que a sua dor, que entende que Deus tem coisas grandes a fazer na vida de outras pessoas através da sua experiência. E eu quero que você possa aplaudir ao Senhor com força, porque é o Senhor que levantou a missionária Fernanda, é Ele que capacita, é Ele que dá estratégia, porque não é fácil não. Organizar um evento como esse não é fácil, mas não é ela, é o Espírito Santo que habita na vida dela, que tem dado força, capacidade e ousadia para chegar até aqui, com a presença, com a força, com o carinho e com o apoio de cada uma de vocês ousadas. E eu quero louvar a Deus também pela vida de cada uma de vocês, que tem sido um exército, que tem se levantado nesse tempo para abençoar a vida da missionária Fernanda. Amém, queridos? Eu estou feliz e ao mesmo tempo me sinto honrada por representar a DEVIP hoje aqui, porque a DEVIP é a Igreja da Palavra. E eu tenho muita alegria de ter aprendido a amar ainda mais a palavra depois que eu cheguei aqui. E eu louvo a Deus, porque todos nós aqui temos esse privilégio. Abra sua Bíblia comigo. Eu pedi a Deus uma palavra para trazer à igreja nesse dia. E o ventilador não está me deixando aqui. Só virar um pouquinho, quem puder aqui, só um pouquinho. Abra a palavra do Senhor no livro dos Juízes, capítulo 11. Juízes, capítulo 11, versículo 1 somente. Juízes 11, 1. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Era então Jefité, o gileadita, homem valente e valoroso. Porém, repitam comigo, porém, filho de uma prostituta. Vamos juntos? Porém, filho de uma prostituta. Mas depois do porém também tem um mais. Depois do porém tem um mais. Mas Gileade gerara a Jefité. Vamos repetir tudo todos juntos? 1, 2, 3. Era então o gileadita, homem valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Você pode glorificar ao Senhor por essa palavra, e eu já quero profetizar sobre a tua vida, que eu acredito que não somente com Jefité, mas na nossa história tem poréns. Na nossa história tem poréns. Deus nos criou, Deus nos capacitou, Deus nos encheu do seu Espírito Santo, Deus nos deu dons e talentos, Deus nos deu, colocou em nós os seus atributos invisíveis para que nós possamos reproduzir ao mundo, para que nós
Nossas vidas são marcadas por poréns. Porém era doente. Porém a enfermidade paralisou. Porém a traição fez com que ficasse desconfiada de tudo e de todos. Porém a decepção, a frustração fez com que a fé fosse murchando aos poucos. Mas eu já quero profetizar sobre a tua vida. Deus, Ele está aqui nessa manhã e Ele está dizendo para alguém: ei, pode haver poréns. As pessoas podem querer te descrever pelo teu passado, pela tua origem, por erros de outras pessoas, mas eu venho te dizer que você tem um pai. Ei, você tem um pai. Você tem um pai que muda a tua história. Você tem um pai que muda a tua trajetória. Você tem um pai que escreve novas páginas nesse livro. Aleluia! E a história do capítulo 11 vai começar ali no capítulo 10, onde nós vamos ver a ira do Senhor contra os israelitas, onde nós vamos ver o peso da prostituição espiritual trazendo ira ao Senhor, onde nós vamos ver um povo da promessa oprimido impiedosamente. Eu acho isso incrível, porque eles não estavam sendo somente oprimidos, missionária Fernanda, eles estavam sendo oprimidos impiedosamente. Eles estavam vivendo, a Bíblia vai relatar, a mais terrível angústia que assolou o povo de Israel. Existem problemas na nossa vida que a gente vai lidando. Existe situação que a gente vai tolerando. Mas existem momentos que a coisa parece que está grande demais. O peso está grande demais. A opressão, parece que nada está dando certo. Parece que tudo está dando ao contrário. Parece que quanto mais você ora, mais as coisas ficam difíceis. Parece que quanto mais você busca, as coisas parecem não ter solução. E Deus está falando com vocês. Ele está vendo um povo arrependido, um povo que se voltou para o Senhor, um povo que decidiu destruir objetos sagrados e imagens que haviam confeccionados em adoração aos deuses pagãos. Um povo que começou a prestar culto ao Senhor. E como resultado, oh aleluia, o Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que se importa, como vai falar no Êxodo, Ele desce quando a luta não dá mais para você. Ei, Ele desce quando você não tem mais estratégia. Ele desce para pleitear a tua causa quando você diz: Senhor, dá um basta, eu não aguento mais. Oh aleluia. E olhando para a nossa vida hoje como cristãos, preste atenção aqui, nós vivemos um tempo parecido, porque aquele tempo foi um tempo obscuro, e até a história de Jefité é uma história um tanto obscura, uma história complexa, uma história com pontos de interrogação, com perguntas que nós não temos respostas. E nós estamos vivendo hoje como cristãos um tempo confuso. Quem está comigo diga amém. Amém. Um tempo, queridos, onde nunca se falou tanto sobre Deus. A gente ouve falar de Deus na internet, no YouTube, no Instagram. A gente ouve falar de Deus em vários lugares. Nunca se ouviu se falar sobre Deus como hoje. Mas em contrapartida, há uma multidão de vozes competindo com a tua atenção. Há uma multidão de vozes competindo com a nossa atenção e oferecendo as suas versões da verdade. Oferecendo respostas rápidas. Oferecendo os 4 passos para se obter a riqueza, a felicidade, a vida fit. Vozes, multidão de vozes. E nós temos visto que o perigo maior é que essas vozes, elas não estão negando a verdade. Hoje,
essa multidão de vozes não está mais negando a verdade. Mas o inimigo moderno, ele está distorcendo a verdade. Ele sabe que não pode contra a verdade, mas ele tem distorcido, ele tem reinterpretado, colocado uma nova roupagem, uma nova visão, uma cosmovisão totalmente diferenciada, impregnando na mente das pessoas meias verdades. Um evangelho light, um evangelho ecumênico, um evangelho do amor, um evangelho da inclusão. É como no tempo de Jefité. Jefité era escolhido, era chamado, mas estava no meio do povo pagão. Jefité era escolhido, era chamado, mas estava confuso por conta das suas emoções doentias. Hoje a gente vê uma confusão total, e a igreja precisa estar alerta para isso. Hoje a gente vê muitas misturas de práticas, levando a um sincretismo religioso. Da mesma forma que os israelitas foram sugados por práticas pagãs, foram absorvendo práticas, costumes e rituais pagãos. Hoje é diferente, sim ou não? Não. Algumas ideologias, preste atenção nisso, anticristãs, não mais apresentam o ódio contra Deus. Não, de jeito nenhum. São mais sutis. Algumas ideologias anticristãs até dizem: você precisa exercer, cultivar a tua espiritualidade. Sim ou não? Tem que cultivar a espiritualidade, o transcendental, o sobrenatural. Mas uma espiritualidade relativista, pluralista, onde se coloca no mesmo balaio de gatos todas as ideologias, religiões, e você vai no meio disso tudo. Algumas ideologias anticristãs, que são sutis, que entram com um discurso bonito, politicamente, que parece do bem, que dizem: o importante é amar, toda forma de amor é importante, mas estão redefinindo uma forma de amor totalmente contrária à palavra, que dizem: não julguem para não serem julgados, mas estão anulando todos os critérios do discernimento entre o bem e o mal, entre o certo e errado, entre a luz e trevas, a magia branca, a magia negra. Estão tirando critérios de tudo para que as palavras se esvaziem. Dizem de forma bonita: não se anule. Não se anule, mulher. Você tem que ser feliz. Deus não quer te ver sofrendo. Mas está fomentando o egoísmo, o individualismo. Você tem que ser feliz, nem que para isso deixe um rastro de infelicidade na vida dos seus filhos. Fale para essa pessoa que está do teu lado: vigia, crente. Não é apenas o ateísmo que está atacando o cristianismo. Eu vou repetir. A gente tem medo, a gente fica com um pé atrás, com um ateísta que não crê que Deus existe, mas não é apenas o ateísmo que está atacando o cristianismo, mas é o tanto faz. Mas isso não tem nada a ver. Mas é a falta de posicionamento.
posso me posicionar, porque senão eu não vou estar em certos lugares. Eu não posso me posicionar, senão algumas portas vão se fechar para mim. Eu não posso me posicionar, porque eu tenho amigos. É a falta de posicionamento, é a tolerância ao pecado. É estagnação espiritual. Tá bom desse jeito. Para quê? Num feriado como esse, largar tua casa, deixar de ir para a praia, para estar indo para aquele lugar longe, lá no meio do mato. Para quê? Para quê? 6 horas de viagem, gastar dinheiro, para quê? Porque nos últimos tempos, Deus enviaria uma fome sobre a terra, não fome de pão e de água, não sede de água, mas fome e sede da palavra de Deus. Por isso que nós estamos aqui nesse feriado de 20 de novembro. Aleluia! O que está atacando o cristianismo, onde todo mundo fala de Deus o tempo todo, em todos os lugares, mas a gente não vê mudança significativa. É o conhecimento superficial, raso do Deus que a gente serve. É o conhecimento raso do manual de instrução. É a normalização de cultos, eventos com 3 horas de duração, de movimentos o tempo todo, de danças, de performances e mais performances, mas só tem 15 minutos para a palavra. Ei, fala para essa pessoa que está do teu lado: sem raiz a gente morre. A parábola do semeador, as sementes caíram nas pedras, pessoas ouviram, pessoas ficaram felizes, pessoas receberam a palavra com alegria, mas não tinha raiz. E na hora da provação, cai. Na hora da provação, desanima. Acorda, crente. Precisamos de crentes, homens e mulheres, que não apenas estão com a Bíblia na mão, mas estão com a Bíblia na mente e no coração. Porque a razão, ela não é estanque da fé. A razão e a fé andam juntas. Razão e fé andam de mãos dadas. Razão e fé andam de mãos dadas. Quem está comigo? Bem? Homens e mulheres com a Bíblia na mão, mas com a Bíblia na mente e no coração. Porque nós precisamos voltar a fazer o que os grandes teólogos dos tempos fizeram: voltar a ler o mundo através da palavra. Voltar a ler o mundo através da palavra. Eu vou repetir: voltar a ler o mundo através da palavra, não através das minhas dores, não através dos meus desejos mais arraigados, não através da minha justiça própria. É olhar o mundo, é uma cosmovisão que enxerga o mundo e as pessoas à sua volta através da palavra. Eu tenho uma boa notícia. Fala para essa pessoa que está ao teu lado: e para isso, você não precisa ser doutor em teologia. Oh, aleluia! Para isso, você só precisa ter fome, ter sede da palavra de Deus. Para isso, você precisa ter fome, ter sede da palavra de Deus. Para isso, você só precisa ansiar pela presença todos os dias. Pois para cada tempo
para cada história, para cada colheita, para cada safra, para cada reinado, para cada liderança, para cada avivamento que acontece na história, Deus sempre tem um personagem. Deus sempre vai ter uma pessoa-chave que Ele vai usar para o cumprimento do seu propósito. E eu quero dizer para você, quem sabe não é para esta geração que Deus vai levantar você como uma pessoa-chave para mudar histórias, para mudar paradigmas, para levar a palavra de Deus. Quem sabe não é você a pessoa-chave que Deus vai usar para começar um avivamento dentro da tua casa. Quem sabe você não é a pessoa-chave que Deus vai usar para que a primeira pessoa que fez uma faculdade de teologia seja você. E você vai impulsionar muitas outras pessoas. Você foi escolhida para esse tempo, para essa geração confusa, faminta de sentido. Nunca estivemos diante de uma geração tão faminta de sentido. Tem gente dentro da igreja que não sabe qual é o meu propósito. Tem gente que está 10 anos dentro da igreja e me pergunta: Lídia, até hoje eu não sei qual é o meu propósito. Ei, primeiro Deus dá sentido à tua vida, para depois dar propósito. Primeiro Deus dá sentido à tua vida, para depois te dar um chamado. Ei! E essa geração confusa, faminta de sentido, precisa de uma igreja com embaixadores lúcidos. Eu vou repetir, porque isso é muito sério. Essa geração precisa de uma igreja com embaixadores lúcidos, curados, enraizados na palavra, congruentes entre aquilo que pensa, sente, fala e faz. Porque a gente vê uma incongruência na vida de tanta gente que a gente fica: meu Deus, o evangelho está sendo envergonhado. Essa geração precisa de pessoas que estejam com a Bíblia na mão, mas na mente, no intelecto, no coração, que saibam defender aquilo que acreditam, que saibam, que entendam a quem estão servindo. Quem está comigo, diga amém. Por que estão servindo e como vão servir a esse mundo e a Deus em primeiro lugar. Oh, aleluia. E o capítulo 11 de Juízes nos mostra que para aquele tempo de opressão impiedosa pelos inimigos, de arrependimento do povo, de profunda compaixão de Deus, Deus escolheu alguém, uma pessoa também confusa como eu e você às vezes, uma pessoa com uma história obscura como muitos aqui também nesse dia, uma pessoa chave que Ele vai usar para cumprir seu propósito. Jefité, primeira Bíblia menciona as suas qualidades: valente, valoroso, em outras traduções, guerreiro hábil e corajoso. Porém, filho de uma prostituta. Quem nunca se sentiu o patinho feio da família? Só eu. Quem nunca se sentiu a ovelha negra, onde tudo deu certo para todo mundo, mas parece que para você as coisas não andam? Quem nunca? E Jefité é uma dessas pessoas, o patinho feio, a ovelha negra, que se a gente for olhar para o que fizeram com ele, para aquilo que a vida fez com ele, para aquilo que as pessoas fizeram com ele, tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar Nasceu e viveu num contexto, numa família disfuncional. Um filho bastardo, considerado indigno de receber a herança do pai. Uma mãe prostituta que vivia à margem da sociedade.
expulso pelos irmãos e, ao que tudo indica, expulso também pelos anciões da terra. Porque quando os anciões chegaram, apressa-te, vamos conosco livrar o povo. Ué, não foram vocês que me expulsaram? Então tudo indica que ele foi expulso não somente pelos seus irmãos, mas com a conivência dos poderosos. Mas ele era valente e valoroso, guerreiro hábil e corajoso. Eu quero dizer que tem gente aqui hoje que está sofrendo consequências drásticas por conta da irresponsabilidade de alguém, por conta do pecado de alguém. Eu vejo mulheres que contraíram doenças por conta de erros de um cônjuge. Eu vejo homens que estão pagando preço por conta de escolhas erradas de mulheres. E aí o Jefité, como eu e você, que tem uma história de dor, de humilhação, de rejeição, talvez a tua história não seja de humilhação, de rejeição, mas uma história de doença que te paralisou, mas uma história onde desde pequeno disseram para você, é frágil, não pode, é coitado, foi criado numa redoma. Talvez a história seja de abuso, de violência. Todos nós temos um porém na nossa vida. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, grande diante do seu senhor, de muito respeito, varão valoroso, porém. E as doenças do corpo, da alma, nos paralisam. Talvez tenha alguém aqui que hoje não se orgulhe da sua origem, não se orgulhe da sua família, que nunca falou do seu passado para sua melhor amiga, que nunca deu um testemunho em casa de Isabel daquilo que Deus fez por você, porque tem vergonha, porque o seu passado não te traz orgulho, porque talvez seja um passado de humilhação, porque talvez seja um passado de tormenta por conta de decisões erradas de outras pessoas. Mas eu quero te dizer hoje aqui, ei, o Deus que permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida. E eu ficava me perguntando, missionária Fernanda, por que esse pai não fez nada? Por que esse pai não falou, não vai sair, vai ficar aqui, é tão filho quanto vocês? Por que esse pai não tomou uma atitude? Porque muitas das vezes nós precisamos sair para o deserto. Muitas das vezes nós precisamos caminhar nossa caminhada solitária. Muitas das vezes, para firmar nossa identidade, nós vamos precisar dependência total de Deus. Eu e Deus, dependência total. Tem coisas que o teu pai terreno nunca vai poder fazer por você. Tem coisa que esse marido que você vive criticando nunca vai poder fazer por você. E aí eu entendo que Jefité, ele precisou carregar aqueles rótulos. Bastardo, você não vale nada, ninguém vai te dar uma oportunidade, ninguém vai te dar uma chance. E tem mulheres aqui que não se perdoam, que estão paralisadas por conta de um aborto do passado. Tem mulheres aqui que não crescem, que não avançam, não florescem na igreja, mesmo tendo todas as possibilidades, porque acha que o divórcio é um rótulo que vai marcar a tua vida para sempre. Tem mulheres aqui que até vêm para a igreja, que até veste a blusa, mas não se envolve, não se desenvolve, porque foram paralisadas pela dor, pela vergonha. A sua história não te traz orgulho, mas Deus me trouxe aqui para te dizer, nessa manhã, tendência não é determinismo. Tendência não é determinismo. Padrões geracionais de comportamento não vão determinar o teu destino. Você tem um pai que muda sentenças. Você tem um pai que ressignifica a tua história. Você tem um pai, Jefité, que muda a sua identidade. Você tem um pai que te aponta o destino. Você tem um pai que é abrigo. Você tem um pai que é afeto. Você tem um pai que é segurança. Você tem um pai que dá sentido e propósito para a tua vida. Você pode glorificar ao teu pai, por isso, ao teu Abba,
Ele é o teu Pai, que levanta mulheres e homens hoje para viver chamados mais improváveis possíveis. Você recebe essa palavra? Para viver chamados mais improváveis possíveis. Esses rótulos, oh aleluia, se dissolve. Já viu o rótulo? Quando a gente quer tirar o rótulo de um produto, o que a gente faz? Coloca na água. Esses rótulos vão se desfazer automaticamente quando você se lança, mergulha nas águas da vida. Você permite que essas águas jorrem de dentro de você. Esses rótulos vão sendo desconstruídos. Aleluia. Eu já estou chegando no final do meu tempo, mas deixa eu concluir rapidinho. Em busca de aceitação, de identidade, de validação. Presta atenção aqui que eu já vou terminar. Ele faz o quê? Ele foge. Quanta gente está fugindo há 10, 15, 20, 30 anos. Em busca de validação, de aceitação, de identidade. E sempre tem um grupo para abraçar os excluídos. Sempre tem um grupo para abraçar, acolher os problemáticos. Porque um contando do problema, um falando mal, um criticando, um murmurando, alimenta a doença do outro, alimenta a dor do outro. E aí a pessoa não se sente tão estranha, a pessoa não se sente tão ET, porque um alimenta a dor do outro, um murmura de um lado, outro murmura do outro. Um fala mal do marido, outra fala mal do marido do outro lado. Um fala mal do pai e da mãe, que foi horrível. O outro fala, o meu pai foi mais horrível que o teu. Sempre vai ter alguém com uma história mais triste que você. Mas fala para essa pessoa que está do teu lado. O teu chamado. Fala com voz de profeta. O teu chamado vai te encontrar. Mais cedo ou mais tarde, o teu chamado vai te encontrar aonde você estiver, com quem você estiver, na situação que você estiver. Mas eu não casei, Lídia. Eu estou vivendo junto, mas eu não tomo ceia. Mas na minha família todo mundo é ateu. Mas você não sabe da minha vida. O teu chamado vai te encontrar aonde você estiver. Pare de dar desculpas sobre o que você está vivendo. Pare de dar desculpas sobre as pessoas que estão do teu lado, sobre o local que você está, sobre as circunstâncias. O teu chamado é pessoal, não depende do outro. Se expulsou, se rejeitou, se maltratou. Se você pensa assim, o que eu tenho para oferecer? Eu não tenho nada. É Deus. Que na Bíblia King James, no título vai dizer, e Deus levanta Jefité. Ei, você acha que não tem nada, mas Deus está te levantando com o que você tem. O teu nada para Ele é tudo. Porque Deus, Ele não quer contar com aquilo que você faz. A gente se perturba com isso. Deus, Ele não precisa que você tenha milhares de talentos, milhares de habilidades. Deus só precisa hoje da tua entrega total, e não mais entrega parcial. E aí, olha como Deus é lindo. De rejeitado e excluído, Deus eleva a líder e juiz. Ei, fala para essa pessoa que está do teu lado, só vai receber reconhecimento, honra, quem conseguir sobreviver ao tempo de descrédito, ao tempo de humilhação, ao tempo de anonimato, ao tempo de vergonha. Só vai, levanta sua mão, receber reconhecimento quem suportar, sobreviver
o tempo de descrédito, de desconfiança, de anonimato. E agora quem chamou de bastardo, que expulsou de casa, que ignorou por anos, gente, coisa triste é a indiferença. Parece que você é invisível. Ninguém pergunta por você, ninguém manda uma notícia, ninguém liga, ninguém quer saber. Cada um no seu quadrado. Coisa triste é a indiferença do outro. Imagine a indiferença de pessoas dentro da nossa casa. Agora vai se surpreender, porque no seu deserto você até se juntou com pessoas levianas, de má fama, mas o líder sempre será líder. Mas o valoroso sempre será valoroso. Ei, essa circunstância que você está vivendo não define a tua identidade. O que define a tua identidade é saber que você tem um pai. Vão ver, vão se surpreender. Quem é esse? É aquele bastardo? Quem é esse? É aquele ridículo? Quem é esse? É o guerreiro mais forte ainda. É o guerreiro mais hábil ainda. É o guerreiro mais valoroso ainda. É o guerreiro estrategista. E ainda mais estrategista, articulador, pacificador. Tentou a paz e não a guerra. Como pode alguém que nunca teve paz dentro de casa, agora chega como pacificador? Como pode alguém que nunca teve respeito dentro de casa, agora chega para o inimigo respeitando o inimigo? Vamos dar um jeito. Não foi nós que fizemos, não fomos nós que tomamos a terra, foram outros. Articulista. Ei, eu quero profetizar sobre a tua vida, que você vai sair muito melhor. Você vai sair muito mais capaz, muito mais preparado. Porque festa não prepara guerreiro. Lazer todos os dias não prepara guerreiro. O lazer é importante, para nossa saúde mental, indispensável, mas não prepara guerreiro. Momentos felizes não prepara guerreiro. O que prepara guerreiro são as dores, são as dificuldades, são os nãos, são as portas fechadas, são as fontes que se secam, são as bengalas que nos são tiradas. E eu termino dizendo: aprendemos muitas coisas com Jefité. O que nunca fazer, o que fazer. E eu aprendo que existe 2 tipos de angústia, e eu já parto para o final. A angústia que paralisa e a angústia que movimenta. Porque angústia por angústia todos nós vamos ter na vida. A vida acontece no equilíbrio entre alegria e dor, perder e ganhar, posicionar e ceder. Qual angústia que vai ser escolhida? Não tem jeito. Eu vou escolher a angústia que movimenta. Não tem jeito. Eu vou fugir. Mas enquanto eu estou lá, eu estou me preparando. Enquanto eu estou lá, eu estou estudando. Enquanto eu estou lá, eu estou fazendo conexões. Porque Deus falou algo comigo que mexeu comigo. Como? Você aprende algo no meio de pessoas levianas. E aí Deus me fez lembrar da minha história. Há mais de 20 anos de profissão, as 2 pessoas que me marcaram, as 2 pessoas que me ensinaram a amar, cuidar com responsabilidade, com assertividade, com respeito de pessoas,
foi um professor, lá da tua terra, de Nilópolis, né? Foi um professor que todos consideravam ateu. Foi o ateu que me ensinou a ter respeito pelo paciente, pela dor do outro. Foi uma mística, ecumenista, outra professora de estágio, que me ensinou a ter uma cosmovisão diferente com a criança com necessidades especiais. E foi com ela que eu trabalhei 10 anos cuidando de crianças especiais e de famílias atípicas. Eu quero dizer para você, a ciência vai dizer, a psicologia vai dizer que até a pessoa mais tóxica, até a pessoa mais problemática, até a pessoa mais difícil, ela tem seu lado bom, ela tem seu lado saudável. Ei, Deus está te perguntando o que você está tirando das pessoas à sua volta. O que você está despertando nas pessoas à sua volta. Isso nos explica, isso nos mostra a dualidade e complexidade da alma humana. É doente, é tóxico, mas tem um lado bom. É a luta da carne e do espírito 24 horas por dia. Ou você pensa que você já é santo? Jefté pode ter errado, e a gente não sabe por conta do erro dele até hoje. É briga de teólogo, é briga de debatedores, é briga de amigo, para saber se o voto que ele fez levou ao sacrifício da filha, à morte, a deuses pagãos, porque é o Deus do céu, não, porque ele abomina. Ou se é uma linguagem figurada, a dizer que ele ofereceu aquela filha para morrer pelo casamento, para morrer para a maternidade. E para o judeu antigo, não casar era como a morte. Para o judeu antigo, não casar era morte, não casar, não ter filho era como a morte. E aí Jefté, impulsivamente, já vou fechar, com a necessidade terrível, porque aquilo que você não trabalha na sua vida, as dores que você não cura, vão respingar no teu ministério, vão respingar na tua liderança, vão respingar. Mas Deus encheu do Espírito, sim, Deus encheu Jefté do Espírito, Deus nos enche do Espírito. Mas sabe qual o grande problema? Nós, como Jefté, não trabalhamos áreas da nossa vida e às vezes estamos achando que somos super crentes, super santos. Não vivemos mais como pessoas, vivemos como anjos. É só vitória, nada me atinge, nada me abala, nada. Ei, não subestime a tua humanidade. E o pior que os super crentes, os super santos, não subestimam apenas a sua humanidade, mas subestimam a humanidade do outro. E acha que o outro tem que agir como ele. E acha que o outro tem que dar conta de tudo como ele. Ei, excessos extremos revelam muitas vezes ou escondem pessoas doentes. Excessos de espiritualidade muitas vezes escondem patologias. E aí a gente ora para Deus dar o dom de língua. Maravilhoso, eu quero, Senhor, dom de variedade de língua. Eu quero, Senhor, a gente ora para fazer movimento, mas a gente não ora para pedir a Deus discernimento. Tem gente aplaudindo patologia no púlpito das igrejas. Tem líderes que não resolveram seus problemas e estão adoecendo membros, porque não prega a palavra, prega julgamento. Se sair daqui, Deus vai pesar a mão. Se não fizer isso, Deus vai colocar no leito. Se não for desse jeito, não vai para o céu. E Deus está falando: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. E Ousadas 2025 está dizendo para você:
Não se conforme com essa mistura que estão fazendo lá fora. Não pode isso, mas pode aquilo. Isso não tem nada a ver. Ecumenismo, rituais misturados. Ei, Jefté me mostra que muitas das vezes eu posso ser cheio do Espírito, mas a confusão mental, as dores emocionais bloqueiam a sensibilidade da razão. E você não consegue ver as coisas racionalmente. Jefté me ensina que muitas das vezes eu estou cheio do Espírito, fazendo o meu chamado, mas devido à necessidade gritante de mostrar alguma coisa para alguém, devido à necessidade gritante de provar que eu sou bom, de provar que eu fui melhor do que a líder anterior, de provar que eu consigo encher o espaço rapidamente, de provar que eu consigo atrair pessoas, a necessidade de provar que eu sou bom para minha família, está deformando muitos homens e mulheres, fazendo com que o chamado, o propósito se perca, porque dores não foram tratadas. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus abra a tua visão, que Deus faça você prosperar, mas entendendo que se você não cuidar de você, você pode se paralisar, e um ministério profícuo pode ser abortado, e Deus não quer isso para minha e nem para a sua vida.